Quero que você fique muito atento àquilo que o Senhor vai falar ao seu coração nessa noite. Amém? Você não está aqui brincando de ser crente, viu? Você está aqui para receber a viva e eficaz e imutável e poderosa palavra de Deus. Amém? Aquela que é poderosa para destruir fortalezas e sofismas e te conduzir à vontade perfeita do Senhor. Amém? Você abriu em Gênesis capítulo 18? Gênesis capítulo 18. Eu vou parafrasear para você até que nós cheguemos no versículo que eu vou iniciar de fato a mensagem de hoje, mas ali de Gênesis 1 até o 13, eu vou parafraseando para você, mas o que vem falando esse texto, a ênfase desse texto, é que o Senhor fala a Abraão e diz que Sara iria ter um filho. O Senhor está ali comunicando a Abraão essas verdades e diz para Abraão então que Sara teria esse filho. Mas lá no versículo 11 diz que tanto Abraão quanto Sara, eles eram velhos, eram avançados em idade, e todos nós sabemos disso. É muito comum, né, que todos saibam dessas verdades. Então diz que tanto Abraão quanto Sara eram velhos, mas também ali diz que além de Sara ser estéril, ela já tinha cessado o costume das mulheres. O que é cessar o costume das mulheres? Ou seja, o útero de Sara, ele não tinha mais ciclo menstrual, ou seja, naturalmente impossível ela gerar um filho, né, por causa da idade avançada. Ela já tinha passado o costume das mulheres e, além de tudo, ainda era estéril, né? E Abraão já era um senhorzinho, né? Então aqui, naturalmente, tudo falava o contrário. Naturalmente, tudo falava contrário àquilo que Deus havia falado. Agora, isso resultou em algo interessante. No versículo 12, diz que Sara, ela riu. Mas sabe de uma coisa? Sara só riu porque Abraão também riu. Se você ler um pouco antes, né, você vai ver que Abraão também riu, né? Mas esse texto vem dizendo que Sara riu e ela disse no seu coração. Ou seja, ela não verbalizou isso com palavras, mas ela falou por dentro. Você já conversou por dentro? Sabe quando... Você nunca conversou por dentro, não? Todo mundo já conversou por dentro. Muitas vezes não sai daqui, mas fica aqui. Aquela conversa por dentro. Às vezes uma conversa de fé, às vezes uma conversa de incredulidade. Mas aqui vem dizendo que Sara, ela riu e ela disse em seu coração: acaso depois de velhos ainda teremos ânimo para essas coisas ou para fazer isso? Não é exatamente assim que a Bíblia diz, estou parafraseando para você, mas é exatamente isso que ela falou no seu coração. Lá no versículo 12 diz que ela riu, né? E então ela diz por dentro, ela fala no seu coração: acaso depois de velhos ainda teremos ânimo para isso? Ou seja, filho, ele só é gerado a partir de uma conjunção carnal, é ou não é verdade? Só aconteceu diferente disso com Maria, mas fora ela, todos os outros acontecem a partir dessa prática, né? Dentro do casamento é lícita, fora do casamento é pecado, né? Mas o que acontece aqui é que então Sara, ela ri e ela, dentro do seu coração, ela fala essas coisas, ela expressa essa incredulidade. Mas no versículo 13, o Senhor lhe faz uma pergunta a Abraão. E o Senhor diz o seguinte: por que Sara riu e se achou velha demais para gerar filhos? Por que é que Sara riu e se achou velha demais para gerar filhos? E então chega o versículo 14, que é onde eu vou dar início aqui, de fato, a mensagem. E diz o seguinte: o Senhor faz essa pergunta a ela: por que Sara riu e se achou velha demais para gerar filhos? Versículo 14: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Você já parou para pensar no que o Senhor falou aqui? O Senhor fala a Abraão e diz o seguinte: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Diante de todas as circunstâncias naturais que se opunham àquilo que Deus havia falado, que Sara teria um filho, Sara riu, ela falou no seu coração, se achou velha demais, olhou para o velhinho dela, achou que ele não dava mais no couro, né? E incredulidade ali foi gerada. Mas é interessante, queridos, que o Senhor ele pergunta: por que é que Sara está rindo? Por que é que ela está se achando velha demais? Acaso existe algo demasiadamente difícil para Deus? Deixe-me dizer algo para você. Eu creio, queridos, que Deus
Deus deseja fazer coisas em nosso meio, nas nossas vidas, em que nós reconheçamos que só pode ser Deus. Nesta situação aqui, não havia outra possibilidade. Diante do fato, diante daquilo que Deus disse e aconteceu, eles não tinham como dizer, fomos nós. Nós é que resolvemos essa questão, nós é que conseguimos esse feito. Não, eles só podiam dizer, só pode ser Deus. Eu creio piamente que nesses últimos dias, o Senhor está desejando encontrar corações cheios de fé, que aceitem a verdade da palavra e experimentem coisas tão gloriosas, tão grandiosas, tão poderosas da parte de Deus, que nós iremos dizer, ei, só pode ser Deus. Aleluia, aleluia. Amém? Amém? Queridos, tem coisas que Deus está desejando realizar na sua vida. Ah, mas é tão grande. Ah, mas é algo que naturalmente é impossível. É justamente por isso, porque aquilo que é impossível para você é possível para Deus, e então a glória será dele, e você dirá, ei, só pode ser Deus. Amém? Amém. Aleluia. Sabe, queridos, olhando para essa verdade, eu descubro algumas coisas bem interessantes que alguns outros homens da Bíblia também entenderam essa verdade. Jeremias, ele entendeu isso e ele disse o seguinte, abra sua Bíblia lá em Jeremias 32. Jeremias, vou esperar um pouquinho, até que você abra em Jeremias. Você pode procurar no seu índice da Bíblia, não é pecado não, gente. Jeremias capítulo 32, versículo 17. Todos abriram? Diz o seguinte: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Para um pouquinho, olha para cá. Queridos, talvez essa seja a maior revelação que eu e você precisamos ter para aceitar todas as demais. Jeremias disse, ah, Senhor Deus, o Deus que criou o céu e que criou a terra, com o teu poder e com o teu braço estendido. Quando Jeremias disse isso, ele estava querendo dizer, se tu criou o céu e criou a terra, o que é meu problema diante disso? Se você é o Deus que criou o céu e tudo que neles há, a terra e tudo que neles há, acaso o meu problema é maior do que isso? Quando nós entendemos, queridos, entendemos essa verdade, que o Deus que nós servimos, primeiramente, Ele é o nosso Pai, porque nós aceitamos a Jesus e Ele nos deu o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. E se somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Herdeiros do quê? De tudo aquilo que o nosso Pai tem, de tudo aquilo que o nosso Pai criou. Sabe o que Ele criou? O céu e a terra. Ele tinha esse entendimento. Jeremias disse, ah, Senhor Deus. E ele diz o seguinte, eis que fizeste o céu e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. A palavra maravilhosa aqui significa difícil ou além da capacidade. Então o que Jeremias estava afirmando aqui é que coisa alguma era demasiadamente difícil para Deus, que coisa alguma era além da capacidade de Deus, não havia nada que fosse além da capacidade de Deus. Pensa numa revelação poderosa que Jeremias teve. Senhor, tu criou o céu, tu criou a terra, e não existe nada que seja difícil demais para você. Não existe nada que vá além da tua capacidade. Sabe de uma coisa, queridos? Eu não sei qual é o tamanho do seu problema, mas eu sei de uma coisa, ele não vai além da capacidade do Deus que é seu Pai. Aleluia. Isso traz segurança ao nosso coração, traz conforto ao nosso coração, mas eu acho interessante, queridos, que Deus ele relata a resposta desse comentário de Jeremias. Eu fico imaginando, queridos, que Deus se agrada quando nós reconhecemos quem Ele é. Nós precisamos reconhecer mais quem Deus é e menos quem o diabo é. Ah, porque o diabo fez isso, o diabo fez... Querido, para de perder tempo com o diabo. Comece a glorificar mais a Deus, reconhecer os feitos de Deus, e você vai ver a realidade do céu se manifestando na sua vida.
Tem muita gente dando crédito demais ao diabo. Porque o diabo, às vezes não é nem o diabo, é negligência. Às vezes é a nossa negligência e ficamos culpando o diabo. Cara, coitado, cego, surdo e nu. E às vezes leva o crédito da nossa negligência, da nossa falta de disciplina. Mas sabe de uma coisa, queridos? Deus, ele se agrada disso, e Deus então ele relata essa resposta a esse comentário de Jeremias, a essa afirmação de Jeremias. Então lá no versículo 26, mesmo capítulo, versículo 26 e 27, diz o seguinte: então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor. Sabe o que é o Senhor? É o governante de todas as coisas. Ele é o, querido, quem é Senhor manda, não pede. Eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Ou acaso haveria coisa além da minha capacidade de realizar? Ou acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil demais para mim? Sabe o que Deus está dizendo? Deus está concordando com aquilo que Jeremias havia declarado. Jeremias, é verdade, você tem razão, isso é exatamente assim. Não existe nada que vá além do meu poder, não existe nada que vá além da minha capacidade, porque eu criei todas as coisas, criei o céu, criei a terra, eu criei até você, rapaz. Agora, veja bem, queridos, abre comigo sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Versículo 27. Marcos capítulo 10, versículo 27. Dentro desse contexto, o que está acontecendo aqui? Vou parafrasear para você até chegar nesse versículo. Existe um moço muito rico, que cumpria todas as ordenanças, ele honrava pai e mãe, ele fazia tudo que a lei mandava, e Jesus disse para ele o que ele tinha que fazer, e ele dizia: tudo isso eu já faço, Jesus. E ele diz: uma coisa te falta, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E então ele se retira e sai, e Jesus começa a explicar para os discípulos que é muito difícil que um rico entre no reino dos céus, não por causa da sua riqueza, mas por causa do amor à sua riqueza. Riqueza não é do diabo, gente. Dinheiro não é do diabo. Dinheiro é um péssimo patrão. Só isso. É um excelente servo, um péssimo patrão. O que Jesus está dizendo aqui, queridos, é que é difícil um rico que ama o dinheiro entrar no reino dos céus. E ele diz o seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. E aí os discípulos falam que isso é algo totalmente impossível. Então é muito difícil alguém entrar no céu, é quase impossível entrar no céu se for dessa forma. E Jesus então vem explicando e diz o seguinte, versículo 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Diga: para Deus, tudo é possível. Sabe de uma coisa, queridos? A melhor definição de tudo é tudo. Talvez você ficou chocado com essa minha frase, né? Mas a melhor definição de tudo é tudo. Tudo é possível para Deus. Não existe nada que seja demasiadamente difícil para Deus. Não importa o tamanho do problema que tenha afrontado você, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do gigante que tenha afrontado você, mas deixe-me dizer algo para você: tudo é possível para Deus. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, eu estava pensando ontem num texto que nem é sobre isso que eu vou pregar aqui, talvez num outro momento, mas com que foi que Davi enfrentou o gigante? Com uma pedra, não foi isso? Uma pedra. É interessante que a Bíblia fala que Jesus, ele é a rocha e ele é a pedra angular. Quando Davi enfrenta o gigante, ele diz que ele ia em nome do exército do Deus vivo. Quem é esse incircunciso filisteu? Para afrontar o exército do Deus vivo. Sabe quem era o exército do Deus vivo? Ele. Porque o restante tinha se acovardado. Ele era o exército. Quem é você? Seu incircunciso, fora da aliança,
para afrontar o exército do Deus vivo. Era um nanico baixinho, mas ele tinha na mão uma pedra. E aquela pedra representava a rocha. A rocha é Jesus. A pedra angular. Quando ele atira aquela pedra no gigante, e com uma única pedrada ele derruba o gigante, significa que com uma única palavra, porque Jesus é o verbo, você derruba o gigante. Aleluia. Sabe o que você está precisando fazer mais? Dê mais pedradas no diabo. Sabe quais são as pedradas que você dá nele? A palavra. Aleluia. Basta uma, porque não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Amém? Aleluia. Então Jesus, ele explica para os seus discípulos e ele diz: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Sabe de uma coisa, queridos? A possibilidade de Deus, ela começa a atuar a partir da impossibilidade do homem. Quando parece tudo perdido, então ali Deus encontrou a oportunidade de manifestar o milagre dele na sua vida. Amém? Não existe caso perdido para Deus. Amém? Agora, deixa eu me dizer algo, queridos. Se existe alguma impossibilidade, eu garanto para você que ela não está em Deus. Porque o próprio Jesus afirmou, porque para Deus tudo é, diga, para Deus, tudo é possível. Isso me mostra que se existe alguma impossibilidade, ela não está em Deus. Agora veja bem, queridos, se a impossibilidade não está em Deus, então nós não iremos conseguir encaixar de forma alguma o poder de Deus dentro da nossa razão. E talvez aí esteja o grande problema das coisas não acontecerem. Nós queremos encaixar o poder de Deus, queremos encaixar a possibilidade de Deus dentro de uma mente limitada e racional. Nós não iremos conseguir, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o poder de Deus é algo sobre o natural, e a nossa mente racional, ela atua muitas vezes no âmbito natural, e é por isso que nós precisamos andar no Espírito. Porque é no Espírito que nós conseguimos interpretar e entender as coisas de Deus. Amém? Aleluia. Agora, queridos, veja bem, não tem como encaixar o sobrenatural de Deus dentro de uma mentalidade natural e racional. Nós não vamos conseguir, porque choca uma coisa com a outra. É, por exemplo, como você orar em outras línguas, você não vai conseguir aceitar naturalmente isso. É ou não é verdade? Porque é uma língua sobrenatural. Você não vai conseguir entender de forma natural. A sua mente muitas vezes entra em conflito, tentando repudiar essas coisas. Agora a Bíblia diz o seguinte, que aquele que ora em outras línguas ora de fato. Então eu fico com a palavra e deixo a minha mentalidade racional de lado. Amém? Nós não conseguimos encaixar. Agora, querido, se existe um limite para o agir de Deus, se existe alguma coisa que impossibilita Deus de agir, isso não está nele, isso certamente deve estar em nós. Então a palavra que eu declaro sobre a sua vida nessa noite, e sobre a minha vida nessa noite, é: não limite Deus. Amém? Não limite Deus com a sua razão, não limite Deus com a incredulidade, não limite Deus com a sua racionalidade, com a mentalidade natural. Libere Deus para agir na sua vida. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17, versículo 18. Você abriu? Para um pouquinho, olha para cá, vou explicar para você o que está acontecendo aqui. Havia um moço que estava endemoniado, e ele espumava e se atirava na água, e se atirava no fogo, e o pai do menino vai até os discípulos, pede que os discípulos resolvam aquele problema, expulsem aquele demônio. Os discípulos não conseguem, então ele vai até Jesus, o pai daquele menino vai até Jesus, e então no versículo 18 diz o seguinte, Mateus 17, verso 18, e Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Sabe de uma coisa, queridos, quando nós perguntamos algo para Deus, fique sabendo que a resposta chega. E nem sempre a resposta que chega, muitas vezes vai agradar o nosso coração. Nós precisamos estar prontos para ser confrontados por Deus. Deus vai nos confrontar pela sua palavra.
Amém? E Jesus então dá resposta para eles: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade eu vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será, o que, gente? Jesus está dizendo para homens, os mesmos homens que ele disse: para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Agora Jesus está falando de uma outra situação, e ele diz: olha, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, vocês poderão declarar a este monte, a esta circunstância, a este problema: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que a mesma possibilidade que opera em Deus, ela pode operar em você. Amém? Agora, entenda, esse texto aqui que nós lemos, associado com o outro que nós lemos anteriormente, nós podemos entender que se para Deus tudo é possível, porque o outro que nós lemos diz isso: para Deus tudo é possível, e para aqueles que andam em fé, nada será impossível. Então existe um ponto onde uma barreira se levanta para limitar Deus. Veja bem o que eu estou querendo dizer. O primeiro texto que nós lemos diz que para Deus não há nada que seja impossível. Esse texto que nós acabamos de ler diz que para aqueles que decidem andar em fé, para aqueles que colocam a sua fé em prática, não haverá impossíveis, ou nada vos será impossível. Está dizendo que para Deus tudo é possível, e também tudo é possível àquele que crê. Está dizendo que para Deus nada é impossível, e tudo é possível àquele que crê. Agora, se nós analisarmos esses dois textos, então, aonde está o problema? Por que que muitas vezes as coisas não acontecem? Por que que muitas vezes o milagre não se manifesta? Por que que muitas vezes a cura não acontece? Por que que muitas vezes aquilo que estou orando, crendo, não acontece? É porque de fato existe um ponto onde uma barreira se levanta, e essa barreira é que limita Deus. Deixa-me explicar isso para você. Quando eu digo limita Deus, eu não estou quebrando a verdade da palavra em que diz que Deus é onipotente. O nosso Deus pode todas as coisas. Amém? Ele é onipotente. Mas, queridos, existem duas coisas que podem limitar o agir de Deus. Duas coisas que podem barrar o agir de Deus, que podem se levantar para criar uma barreira para o agir de Deus. Quais são essas duas coisas? Nós precisamos descobrir aonde está o problema, porque a Bíblia diz que para Deus não há nada impossível, não há nada demasiadamente difícil, não há nada que vá além da sua capacidade. Nós lemos vários textos que afirmam essa verdade. Lemos um último texto que diz que para aqueles que andam em fé, aqueles que têm a fé como um grão de mostarda e declaram sobre o problema ele vai ter que recuar e nada será impossível. Então existe um ponto, existe uma área aonde uma barreira se levanta. Aonde é isso? O que é que está limitando Deus de agir na nossa vida? Primeira coisa que pode limitar Deus de agir se chama livre-arbítrio. Nós sabemos que Deus criou o homem, colocou ele no jardim do Éden, deu tudo para ele, e determinou que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, e todo o restante estava livre. Mas Deus não pôde impedi-lo de fazer aquilo, porque Deus deu a ele livre arbítrio. Agora, queridos, quando nós olhamos um outro texto no Novo Testamento, lá em 1 Timóteo 2,4, diz o seguinte: que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é desejo de Deus? Mas é uma realidade da vida de todo mundo? Mas Deus não deseja? Mas é uma realidade da vida de todos? Então algo está limitando isso. Algo está limitando a vontade de Deus. Deus deseja que todos os homens se salvem. Mas, queridos, eu falo isso como alguém que já pregou para uma pessoa dezenas de vezes, e muitas vezes aquela pessoa em pranto, chorando na minha frente, ela disse: não, eu não estou pronto ainda. A palavra foi pregada, mas a pessoa decidiu não aceitar algo que Deus estava dando para ela como um presente. Eu sinto em dizer que essa pessoa é uma pessoa muito próxima de mim. Dezenas de vezes eu preguei para ela, e dezenas de vezes ela disse a mesma coisa: eu não estou pronto. É porque Deus não quer salvá-la?
Na verdade, queridos, para Deus isso já é um fato consumado. A morte de Jesus já pagou o preço da salvação de toda a humanidade, até do macumbeiro. Para Deus está resolvido. Agora a questão toda é que nem todos foram salvos, porque existe algo que limita a vontade de Deus, chamada livre-arbítrio. Deus deseja que todos os homens se salvem e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos se salvem, mas não só isso, que também cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabe o que é chegar ao pleno conhecimento da verdade? É você crescer no conhecimento do Senhor. É você se esmerar no conhecimento da palavra. E é por isso que o rema está aí. Para te conduzir ao pleno conhecimento da verdade. Dezenas de vezes eu falei dessa oportunidade. Querido, deixa eu dizer algo para você. Eu dei o rema para 2 pastores de Caxias do Sul, do meu bolso. Um deles, eu cheguei a pagar a matrícula. Tirei de um dinheiro, queridos, da minha conta, que eu nem tinha. Tirei do meu limite para pagar a matrícula dele. Pastor, um casal de pastores de outra igreja. Você está aqui. Passou um tempo, passou 2, desistiram e estão aí, sofrendo, perecendo. Outros, muitas vezes eu falava da possibilidade de crescerem no conhecimento do Senhor. Não, eu não preciso dessas coisas, o Espírito Santo me ensina. O Espírito Santo, ele me faz lembrar de todas as coisas. O Espírito Santo só vai fazer lembrar daquilo que antes entrou, querido. Você não pode lembrar de algo que você não leu, que você não ouviu, que você não estudou. Deus deseja que todos os homens, eles se salvem, mas nem todos são salvos. Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas infelizmente dentro da igreja está cheio de crentes velhos e imaturos. Sabe por quê? Porque tem 20 anos de igreja e ficam ainda dependendo da oração do seu pastor. Pastor, ora por mim. Eu não estou dizendo que é pecado pedir oração para o seu líder. Eu estou dizendo que o meu papel como seu líder é ensinar você a andar sozinho, crendo no Senhor, crendo na palavra, porque a palavra que funciona para mim, funciona para você. A alegria de um pai é ver um filho caminhando sem que ele tenha que dar a mão. A alegria de um pastor é ver os membros da igreja orando, curando os enfermos, expulsando os demônios, vivendo uma vida de fé. Amém? Eu não quero pessoas dependentes de mim. Eu quero pessoas que multipliquem as verdades que estão ouvindo aqui. Amém? Deus deseja isso. Agora, é isso uma realidade na vida de todos? Não. Algo limitou Deus. E esse algo se chama livre-arbítrio. Existe uma segunda situação que limita o agir de Deus. A primeira é o livre-arbítrio e a segunda é a incredulidade. A incredulidade também limita o agir de Deus. Nós encontramos um texto nas Escrituras lá em Marcos capítulo 6, de 4 a 6. Eu vou parafrasear para você, para a gente ganhar tempo. Mas Marcos capítulo 6, de 4 a 6, diz que Jesus, ele estava na sua terra. E a Bíblia vem dizendo que o profeta não tem honra na sua casa. E a Bíblia diz que Jesus, ele não pôde operar grandes milagres, grandes maravilhas, grandes sinais naquele lugar. Ele apenas curou uns poucos enfermos. Ainda a Bíblia diz poucos. Talvez ele curou uma dor de cabeça, unha encravada, não sei. Era pouco, a Bíblia diz que era pouco. Mas a mesma Bíblia diz que Jesus não pôde, não é que ele não quis, não é que ele não tinha poder para isso. Jesus, ele era o Filho de Deus, ele era o ungido de Deus, ele estava aqui cheio do Espírito Santo, ele era o verbo que se fez carne, ele era o mesmo que multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho, deu vista aos cegos, ele curou os enfermos, ele podia. O problema não estava em Jesus. O problema estava na incredulidade. A Bíblia diz que Jesus, ele não pôde operar grandes milagres ali, apenas ele curou alguns poucos enfermos. E a Bíblia diz por causa da incredulidade deles. Eles olhavam para Jesus e eu joguei bolita com esse moço. Não tinha bolita naquela época, né? Na minha época tinha, os novos nem sabem o que é isso, né? Eu joguei pelada com ele. É feio dizer isso aqui? Jogar pelada? Não, né? Eu joguei pelada com ele. Agora ele vem dizendo que ele é o Filho de Deus, que quer curar, quer orar. Não creio nisso aí não. Perderam a bênção por causa da incredulidade.
Então existem coisas que limitam o agir de Deus, no mínimo duas, existem mais, mas eu quero dar ênfase a essas duas. A primeira delas é o livre-arbítrio. Deus deseja, mas muitas vezes nós não queremos. Deus deseja, mas muitas vezes a incredulidade impede o agir de Deus. João capítulo 10, versículo 10, diz que Jesus veio para nos dar uma vida abundante. Diga, vida abundante. Toda quinta-feira, o culto da quinta abundante, ó. É um culto para você aprender a viver uma vida abundante. Quantos querem viver uma vida abundante aqui? E por que você não vem nos cultos da quinta abundante? Vamos voltar para cá. Todo mundo quer. Mas existe um preço a ser pago. O conhecimento da palavra nos ensina a viver a vontade perfeita de Deus. Amém? Jesus veio para nos dar uma vida abundante. A palavra abundante significa uma vida acima da média. Uma vida extraordinária, uma vida suprida, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de realizações. Este é o desejo de Deus. Agora eu pergunto para você, quantos crentes vivem essa realidade? Todos? Não. Na verdade, bem poucos. O desejo de Deus é que vivamos isso. Foi para isso que Jesus veio. O ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para dar a vocês uma vida acima da média. O texto fala que a palavra abundante significa uma vida acima do natural. Uma vida superabundante, uma vida extraordinária, uma vida acima do comum. Agora, é fato que nem todos vivem isso. Sabe por quê? Sabe por que nem todos vivem isso? Não é porque Deus não quer. É porque muitas vezes existe um limite estabelecido por nós mesmos. Nós estabelecemos esse limite, um limite que nos impede de viver esta realidade de vida. Queridos, uma vida acima da média está falando de uma vida acima da mediocridade. Que limite é esse? Que limite é esse que nos impede de viver a vontade perfeita de Deus? Que limite é esse que nos impede de viver a vida abundante que Jesus veio para nos dar, que na verdade Ele já nos deu? Que limite é esse? Sabe que limite é esse? É o limite que é imposto pela nossa alma, ou pela nossa razão, ou pela nossa incredulidade. É o limite que nós mesmos estabelecemos. Abra sua Bíblia em 3 de João. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. 3 João 1, 2. Lá no finalzinho da sua Bíblia. Nós vemos João escrevendo a Gaio. Quando sabe que toda a palavra é inspirada por Deus? Se a palavra é inspirada por Deus, ela expressa a vontade de Deus. Amém? Então o que João está falando a Gaio, ele está falando aquilo que é a vontade de Deus. Amém? Olha o que diz aqui. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Para um pouquinho, olha para cá. João desejou isso a Gaio. João, inspirado pelo Espírito Santo, ele declarou isso sobre Gaio. Eu faço votos, eu desejo que você seja próspero e ande em saúde. É desejo de Deus que você não viva uma vida miserável. É desejo de Deus que você viva uma vida de provisão. Deus deseja, queridos, eu não me alegro em ver um filho meu passando necessidade. Eu me alegro em vê-lo suprido. Amém. Sabe de uma coisa? Deus é o seu pai e Ele se alegra em ver você suprido. Sabe o que é prosperidade? Prosperidade é ausência de necessidade. É você viver suprido. É você viver rasgando dinheiro? Não, querido. Prosperidade bíblica é você ser suprido em todas as suas necessidades. Deus deseja isso, que eu e você vivamos em prosperidade. João falava isso a Gaio. Ele diz, amado, acima de tudo faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como, diga assim como. A palavra assim como significa semelhantemente, da mesma forma.
da mesma forma que é próspera a tua alma. Eu quero que você entenda algo. O que João está falando aqui a Gaio era de um desejo dele. Ele diz: amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e por tua saúde, assim como, da mesma forma, semelhantemente como é próspera a tua alma. Sabe o que isso significa? Que uma alma que não é prosperada, uma alma que não prospera pela palavra, ela não terá os resultados da palavra. Assim como, ou seja, prospere a sua alma no que diz respeito a finanças e você vai ter a provisão. Prospere a sua alma no que diz respeito à saúde divina e você vai viver em saúde divina. Se a sua alma não crê, você não vai ter. Se a sua alma não for afetada por essas verdades, você não vai ter. Nós sabemos que fé habita no coração e não na alma. Mas a nossa alma, ela pode impedir a fé que está no nosso coração de tornar uma realidade na nossa vida. E é por isso que a nossa alma precisa ser afetada por essas verdades, querido. Ou seja, primeiro de tudo, prospere a sua alma, então as suas finanças irão prosperar. Não existe como você prosperar com uma mente miserável. Deixa eu contar algo para você. Eu me lembro, há muitos anos atrás, graças a Deus, isso é coisa bem do passado. Eu já era crente. Eu me lembro que eu e minha esposa íamos no mercado. Íamos no mercado, o carrinho está lá atrás, né? Deixa lá, não precisa trazer não. Estávamos lá empurrando o carrinho. E a minha esposa botava um sabonete bom. E eu tirava o sabonete bom, botava um sabonete ruim. Ela botava um creme dental bom. Eu tirava o bom e botava um ruim, que eu digo mais barato. Está entendendo, né? Era assim. Ela botava arroz de primeira, eu tirava e botava arroz de terceira. Queridos, eu era crente. E deixa-me dizer uma coisa para você. Eu era representante comercial da Nestlé, eu ganhava bem. Mas não tinha nada. Sabe de uma coisa? A miséria não estava no meu bolso, a miséria estava na minha mente. Graças a Deus, querido, as coisas mudaram. Eu estou dizendo que você sem recurso vai comprar as coisas mais caras? Não, nós começamos a viver uma outra realidade, prosperamos muito, fomos para Belo Horizonte, eu abri mão do meu emprego, vendemos tudo, fomos para lá e fomos obrigados a passar vários meses de uma forma muito limitada. Nunca reclamamos, é ou não é verdade? Dentro da realidade daquele tempo, nós comíamos carne moída quando tinha e arroz, todo dia, carne moída, arroz e feijão. Carne moída, arroz e feijão, quando tinha. Agora entenda uma coisa, foi um momento da nossa vida. Agora entenda algo, queridos. Se você é alguém que tem condições de comprar algo de excelência, não fique pensando que você economizar alguns centavos comprando coisa que é mais barata vai resolver seu problema. A Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Sabe de uma coisa? Tem pessoas que servem o diabo e comem melhor do que você. Tem pessoas que servem o diabo e andam em melhores carros que você. Tem pessoas que servem o diabo e vivem uma vida mais regalada que você. É porque você não tem? Não, é porque muitas vezes tem e não usa. E sabe quem vai usar? O anticristo. Ou seus filhos vão brigar se você partir. Tomara que isso não aconteça. Por isso que a palavra está chegando hoje. Amém? Não quero trazer condenação sobre a sua vida. Amém, queridos? Eu estou falando de mim. Eu era assim, queridos, eu me envergonho. Graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por sua palavra. Jesus eu já tinha, eu só não tinha a palavra. Mas quando a palavra chegou, eu mudei. Amém, queridos? Então, queridos, nós não iremos nunca prosperar se a nossa mente continuar miserável. Eu me lembro nessa mesma época, eu era representante, eu estava viajando, estava numa cidade, e a cidade estava de luto, uma cidade muito pequena, acho que 3.000 habitantes, e o maior latifundiário da região lá, ele tinha muitas safras depositadas, muito dinheiro, todas as máquinas novas e modernas, ele simplesmente foi para o meio do mato, botou uma corda no pescoço e se matou. Ele tinha dinheiro, mas sabe de uma coisa, queridos? Ele era tão miserável que tudo que ele tinha era isso. O que eu estou querendo dizer para você? Que a nossa prosperidade, ela está muito vinculada a uma mente próspera.
Uma mente próspera vai fazer você viver a realidade da provisão de Deus na sua vida. Amém? Aleluia. Ou seja, o que limita a Deus é uma mente não renovada pela palavra. Porque a palavra diz, se você quiser, se você me ouvir, você vai comer as melhores coisas dessa terra. O melhor que tem nessa terra é para você, querido. O melhor que tem nessa terra é para filhos de Deus. É o melhor. Amém? Eu estou dizendo que comprar coisas mais baratas é errado? Não! Cada um anda na medida daquilo que tem, segundo aquilo que tem. Amém? Aleluia! Aleluia! Agora deixe-me dizer algo para você, queridos. Nós não podemos receber nada de Deus antes de sabermos que Ele deseja nos dar. Sabe por que muitas pessoas não recebem? Porque não sabem que Deus quer dar. Isso limita Deus. Deus está com o braço estendido e nós estamos com a mão encolhida. Tem um versículo que diz que Deus não está com a mão encolhida para que Ele não nos possa abençoar. Mas muitas vezes Deus está com a mão estendida, mas nós estamos com a mão encolhida e não queremos pegar o que Deus tem. Porque não sabemos o que Ele quer dar. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aleluia. Hebreus 11, 6. Diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, diga comigo, necessário. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quantos creem que Deus existe aqui? Amém. Mas sabe que o versículo continua? O versículo diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam e que Ele se torna presenteador daqueles que o buscam. Queridos, é tão necessário você crer que Deus existe, quanto é necessário crer que Ele está pronto para te abençoar, que Ele está pronto para te galardoar, que Ele está pronto para presentear você. Deus deseja, querido, então não encolha a sua mão para receber aquilo que Deus está pronto para estender para você. Amém? É importante entendermos isso. Agora, queridos, veja bem, nós sabemos que nós estamos vivendo um momento tão delicado no nosso país, sim, isso é uma realidade. Nós sabemos que a nossa fé não nega a realidade, é ou não é verdade? O país está vivendo um momento difícil, é fato, mas é exatamente por isso que a nossa mente, ela precisa ser afetada pela palavra, a nossa razão, ela precisa ser afetada pela palavra, e só então nós iremos viver segundo a palavra e não segundo a crise. Queridos, tem gente vivendo segundo a crise, não porque a crise, porque a crise, mas deixe-me dizer uma coisa, se a sua mente for afetada pela palavra, você não vai viver segundo a crise, você vai viver segundo Cristo. Pastor Rafael falou aqui, durante o louvor, que Jesus, ele fez uma oração: Pai, faça-se a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Tem crise? Então na sua vida também não precisa ter crise, porque existe um pedaço do céu dentro de você, é o Espírito Santo. Aleluia. É a nossa realidade, queridos. Agora veja bem, dentro disso, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Se a nossa mente for afetada pela palavra, quando a informação errada chegar, a informação certa já chegou antes. Amém? Quando a informação errada tentar nos atingir, a informação certa já blindou o nosso coração, já blindou a nossa mente. Sabe qual é a informação certa em momentos de crise? O Senhor é o meu pastor. E diga: e nada me faltará. Diga comigo: o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Diga para você crer agora. Diga para o inferno ouvir. Diga para os demônios que têm tentado paralisar suas finanças, que têm fechado as portas de emprego, que têm paralisado você. Diga para ele ouvir. Diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Não vai faltar, antes vai sobrar. Eu profetizo sobre a sua vida: não vai faltar, vai sobrar. Não vai faltar, vai sobrar. Aleluia. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Aleluia.
Sabe o que é o capacete da salvação? O capacete da salvação é a palavra de Deus blindando a sua mente, para que a informação errada não chegue até a sua mente, para que não influencie você. Querido, muitos relacionam esses burburinhos do momento como o espírito da época. Mas deixe-me dizer uma coisa, nós não somos influenciados pelo espírito da época, nós somos influenciados pelo Espírito Santo, que revela ao nosso coração a vontade perfeita de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Sabe quem é Deus? Diga, Ele é o meu Pai. Diga, o meu Deus, Ele é meu Pai. Olha o que diz aqui. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Diga, o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Sabe de uma coisa, queridos? Eu achei isso algo muito revelador na minha vida. Eu ouvi esses dias que Deus, Ele não nos dá segundo as nossas necessidades. Ele nos dá segundo as suas riquezas. Olha o que esse texto diz. E o meu Deus, segundo a riqueza dele. Não é segundo a sua necessidade. É segundo a riqueza dele. É segundo o que ele tem. Sabe o que ele tem? Ele é dono do ouro, é dono da prata. Segundo a riqueza dele, no céu não tem crise. O meu Deus não é segundo a riqueza que está na terra, não é segundo a crise do momento, não é segundo a realidade que o mundo está aí envolvido, não. O meu Deus, segundo a riqueza dele, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Aleluia. Agora deixa-me dizer algo para você. Deus, Ele não se move por necessidade não, querido. Ah, mas o Senhor não está vendo. Olha o que eu estou passando, meu Deus. Tu não está vendo. Deixa-me dizer uma coisa para você. Deus está vendo a sua necessidade, assim como Ele está vendo a necessidade daquele que está dormindo numa marquise lá na rua. Mas Deus não se move por necessidade. Se Deus se movesse por necessidade, Ele supria aquele que está lá na marquise, dormindo lá, passando frio, e nem conhece o Senhor ainda. Assim como supriria você. Deus não se move por necessidade, Deus se move por fé. A nossa fé são os braços que se apropriam daquilo que Deus já nos deu gratuitamente. Deus se move por fé, queridos. Agora deixe-me dizer uma coisa. Se a sua razão ela foi afetada pela palavra de Deus, se a sua mente ela foi afetada pela palavra de Deus no que diz respeito à cura, então você vai viver segundo a palavra e não segundo a doença. Se a sua mente, se a sua razão foi afetada pela palavra no que diz respeito à prosperidade, então você vai viver segundo a palavra e não segundo a crise. Agora a sua mente não será afetada pela palavra assistindo novela. A sua mente não será afetada pela palavra ficando muitas vezes distraído com coisas que não edificam. A sua mente, ela será afetada pela palavra quando você se expõe à palavra. E quando você se expõe à palavra, a verdade da palavra, ela entra no seu coração, afeta a sua mente e se torna uma realidade na sua vida. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia para nós sermos afetados pela palavra no que diz respeito à cura. Amém? Abra sua Bíblia aí em Êxodo 23. Se você entrou aqui doente, você vai sair daqui curado, em nome de Jesus. Êxodo 23.
Versículo 25. Êxodo 23, 25 diz o seguinte: e servireis ao Senhor vosso Deus. Quantos servem a Deus aqui? Está falando com você. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Sabe o que isso significa? Que Ele vai abençoar, querido, o seu trabalho. Ele vai abençoar tudo que suas mãos fizerem. Ele vai abençoar tudo aquilo que você tocar. Está falando de coisas naturais aqui. E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. O que Deus diz que Ele vai fazer? Tirar ou colocar? Tirar. Se a palavra está dizendo que Deus vai tirar a enfermidade, então nunca mais diga que Deus colocou uma enfermidade para tratar você. Deus, Ele vai tirar e não colocar. Quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é o quê? Tirar do meio de nós as enfermidades. Vá comigo para Isaías. Nós já estamos encerrando, quero orar com você, para você receber sua cura hoje. Isaías 53, versículo 4. Normalmente eu só parafraseio esses textos, mas hoje eu quero ler com você. Amém? Para que você veja que na sua Bíblia está escrito isso, para que você grife esses textos, para que isso afete a sua vida, afete a sua mente, afete o seu estilo de vida, para que isso se torne uma realidade em você. Isaías 53, versículo 4 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Sabe de quem está falando aqui? Da obra de Jesus. Ele foi feito enfermo para que você fosse feito curado. Vá comigo para Mateus, capítulo 8. Sabe o que eu estou fazendo aqui, querido? Eu estou ensinando para você a como você enfrentar as coisas, a como você não aceitar as sugestões do diabo, a como você se manter de pé diante das circunstâncias. Nós estamos nesse mundo, não somos desse mundo, mas enquanto estivermos nesse mundo, nós seremos continuamente afrontados por situações, mas nós precisamos estar preparados para isso, querido. Como? Com a palavra de Deus. Amém? Mateus capítulo 8. Versículos 16, Mateus capítulo 8, versículo 16, diz o seguinte: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra, diga com a sua palavra. Jesus não usou absolutamente mais nada além do que a palavra. Ele não usou a água do Rio Jordão, não usou a areia de Israel, não usou a rosa ungida, ele não usou óleo, ele não usou nada. Ele não usou lenço, ele não usou meia ungida, ele não usou nada, ele usou a palavra. Então não vamos distorcer o evangelho, pelo amor de Deus. Amém? Diz o seguinte: e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Versículo 17: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Êxodo foi profetizado, Moisés falou, inspirado. Depois, Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo, mas se cumpriu em Jesus. Ele, com a sua palavra, expulsou os demônios e curou todos os enfermos. Para quê? Para que se cumprisse aquilo que Isaías profetizou. Mas talvez você diga: não, será que é da vontade de Deus mesmo? Eu estou ouvindo isso, parece tão estranho. Eu sempre ouvi que Deus mata, e Deus castiga, e Deus faz a ferida, e Deus cura. Então, às vezes é porque não é a vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1.
você vai entender a vontade de Deus aqui. Marcos capítulo 1. Versículo 40 e 41. Marcos capítulo 1. Antes de nós lermos, eu quero que você entenda uma coisa, queridos. Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele só falava e fazia o que o Pai determinava a ele. Fato é que quando Jesus precisou ir para a cruz, ele disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas antes, faça-se a tua vontade. Jesus veio para fazer a vontade de Deus se manifestar na terra. Ponto pacífico. Amém? Agora olha o que diz aí, versículo 40. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Na versão King James diz o seguinte: se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. O problema do leproso, queridos, era simplesmente a enfermidade, não era falta de fé. O leproso, ele sabia que Jesus podia. Ele disse: se você quiser, o poder está em você. Agora, o problema maior é que ele não sabia se Jesus queria ou não. E ele pergunta: se for da tua vontade, você pode. Agora, olha o que diz no versículo 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero. O que foi que Jesus disse? Quero. Seja limpo, ou seja curado. Se Jesus disse quero, é porque Deus quer. Então, quando nós orarmos por cura, nós já sabemos a vontade de Deus. Deus deseja, Deus quer. Senhor, eu sei da tua vontade. Jesus disse que ele queria, e ele só falava e fazia o que o Senhor determinava. Então eu sei que o Senhor quer. Mediante a tua palavra, eu recebo a minha cura agora, em nome de Jesus. É simples. Queridos, o evangelho é tão simples que os homens tentaram complicar porque estava simples demais. Olha só, vamos encerrar com isso. Vamos um pouquinho mais à frente. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículo 20. Diz o seguinte: e eles tendo partido, é os discípulos aqui agora que foram enviados, né? E eles tendo partido, pregaram. O que eles fizeram, gente? O que aconteceu nessa noite? A palavra foi pregada, é a mesma palavra, é a mesma ontem, hoje e eternamente. E eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra. O que Deus faz? Confirma a palavra que foi pregada, confirmando a palavra com sinais, com os sinais que se seguiam. Que sinais eram esses? Volta um pouquinho, verso 17. E estes sinais seguirão aqueles que creem. Quantos creem aqui? Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Aleluia. Aleluia. Eu queria que o Ministério de Música viesse aqui rapidamente. Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar agora. Aleluia, aleluia. Mediante tudo aquilo que foi falado, queridos, eu quero que você entenda que a vontade de Deus foi expressada nessa noite aqui. Nós aprendemos que não há impossíveis para Deus. Não existe nada que seja demasiadamente difícil para Deus. Não existe nada que vá além dos limites de Deus. Não existe nada que esteja impossibilitando ou esteja dentro da impossibilidade para que Deus haja. Não, nada, nada. Não existe nada que seja demasiadamente difícil ou impossível para Deus. Mas nós também aprendemos que para aqueles que creem, para aqueles que andam em fé, nada será impossível. Nós aprendemos a vontade de Deus a respeito de vivermos uma vida próspera, e prosperidade significa ausência de necessidade, ou ter uma vida suprida de necessidades. Isso é prosperidade equilibrada e bíblica. Deus deseja isso.
Deus deseja que eu e você andemos em saúde divina. Deixa-me dizer algo para você: nunca foi o desejo de Deus precisar manifestar a sua cura. O desejo de Deus é que nunca ficássemos doentes. A doença só chegou por causa do pecado. O pecado veio, então a cura precisa se manifestar. Agora deixa-me dizer algo para você. Talvez você entrou aqui nessa noite com algum tipo de enfermidade, alguma doença que tem incomodado você, tem afetado você. E pode ser que você veio uma vez à frente, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 10 pessoas diferentes, vários lugares, tantas vezes as pessoas oraram e nunca aconteceu nada. Mas deixa-me dizer algo. Hoje você aprendeu o que Deus quer. Hoje você aprendeu o que Jesus fez pelo poder da palavra, e a mesma palavra foi pregada nessa noite. Hoje você aprendeu que os discípulos pregaram a palavra, e os sinais, eles acompanharam a pregação da palavra, e nós pregamos a palavra no que diz respeito à vontade de Deus, de manifestar a cura dele sobre a sua vida, porque ele disse: eu tirarei as enfermidades. Jesus levou sobre si as enfermidades. Jesus, ele fez a obra completa. Sabe o que significa? Que se existe alguma enfermidade tocando o seu corpo, ela está aí de forma ilegal, ela não devia estar aí. E se ela não devia estar aí, está de forma ilegal, na autoridade do nome de Jesus, ela vai sair hoje em nome de Jesus. 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 Em nome de Jesus.